Desde o primeiro episódio, a gente percebe que The Walking Dead não é só uma obra qualquer. Ela não te prende só pela sobrevivência em meio ao apocalipse, mas também pela maneira como certas cenas ficam marcadas na sua memória. Mano, tem momentos que são tão intensos, inesperados ou brutais que você fica simplesmente em choque. Mas tem um evento em específico, um episódio, que a série constrói de um jeito tão genial que ele não se torna só o episódio mais chocante da série, como também de toda a TV. Exatamente, Ricardo. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar esse momento e mostrar ponto a ponto do que faz o 7x1, o primeiro episódio da 7ª temporada, o dia que você não agradecerá, o melhor e mais chocante episódio da série. Iremos mostrar o segredo por trás desse episódio que simplesmente te trava, te congela e faz você ficar olhando pra tela processando o que acabou de assistir. Então já prepara a pipoquinha aí, porque assim como esse episódio, o que vai vir aí vai ser cinema, tá? Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Quando a gente fala de um evento de uma série, de um episódio impactante, de final de temporada, de entrega de algo grandioso, o fator mais importante em si talvez nem seja a entrega, mas sim a construção até a sua chegada. E não tem definição melhor para isso do que something to fear, ou algo a temer. É assim que o arco de chegada de Negan é chamado. Toda a segunda metade da 6ª temporada é destinada pra gente saber que existe uma ameaça gigante que ainda não foi mostrada. Ela é feita pra gente sentir um medo real desse cara e de seu grupo, sem definitivamente ver o rosto dele ou saber quem ele era. Cada episódio tem um elemento pra mostrar o quão poderoso ele é, e a ameaça do Negan e dos Salvadores começa a aparecer já no episódio 9, com o Daryl batendo de frente com eles e explodindo os caras com uma bazuca. Depois disso, em cada episódio, sem exceção, tinha uma menção aos Salvadores, ao Negan. Só que, mano, nesse momento da série, os nossos personagens estavam imbatíveis. Eles tinham acabado de derrotar uma horda gigantesca na porrada, véi. Basicamente, cada personagem tava no seu auge. O Rick tava confiante como nunca antes. Tipo, depois daquela horda entrar na casa deles e eles saírem vivos, ilesos, qualquer problema eles iam peitar. E esse sentimento deles serem inderrotáveis era essencial pro que iria vir a seguir. Porque mais importante pra uma cena chocante do que o próprio acontecimento é a quebra da expectativa. E você sabe muito bem como isso aconteceu, né? Bom, depois disso, depois de saberem da existência desse tal Negan, eles decidem que vão acabar com ele logo de cara, invadindo a comunidade dos Salvadores e matando um por um enquanto eles dormiam, acabando com o mal pela raiz. E eles realmente fazem isso num baita episódio, vamos concordar. Só que era óbvio que tava fácil demais. Aquela comunidade que o grupo aniquilou era apenas um dos postos avançados deles. É ali que o grupo começa a ter um pouquinho mais de ciência de que eles colocaram um pé em algo muito maior. Mas ainda assim continuavam confiantes até chegar no 6x16, o último dia na Terra. É nesse episódio que aquela quebra de expectativa acontece de forma categórica. Basicamente o que rola é que a Meg tá passando mal e eles têm que levar ela pra Hilltop, porque era só lá que havia o único médico da região. E na estrada eles dão de encontro com os Salvadores. Só que como estavam em pouco número, o grupo do Rick decide dar meia volta e seguir por outro caminho. E aí acontece de novo, mais um grupo de Salvadores ainda maiores dão meia volta e de novo, outro grupo gigantesco de Salvadores. É nesse momento que a ficha do Rick cai, que eles não deveriam ter mexido com esse enxame de abelhas. Mas aí, já era tarde demais. Num último bloqueio, eles decidem de forma desesperada ir pela floresta. E é aqui que começa o maior evento dessa série, chamada The Walking Dead. É, rapaziada, chegou a cena que fez muita gente suar frio pra uma tela de TV. Simplesmente o momento que aquele Rick poderoso, brabo, selvagem, que derrotou uma horda de zumbi quase sozinho, é colocado de joelhos junto com o seu grupo. De joelhos pra esperar a chegada de alguém que a gente já ouviu falar o nome, né? Finalmente, Negan aparece. Pissing our pants yet?
cara, simplesmente não tenho o que falar sobre essa cena porque são 10 minutos de puro monólogo desse vilão, de pura falação. Ele colocando as regras na mesa ao mesmo tempo que é um palhaço, ele fazendo piadas ao mesmo tempo que coloca medo. A imponência dele naquele momento é gigantesca. E só é tão grande assim por causa dessa construção de inúmeros episódios. Se não fosse por isso, essa cena não seria tão gigantesca como ela é. Mas essa pequena cena só é o começo de um evento que ficaria marcado na cultura pop. Negan olha pro grupo e fala que vai matar um deles na porrada, e ele começa o Unidunité. Nesse ponto da série, cara, você tava tão emocionalmente envolvido com os personagens que qualquer um que morresse ali, você ia desabar. E a tensão pra saber quem foi o escolhido é absurda, porque justamente deixam pro final do episódio, e quando a gente acha que vai revelar, a câmera fica em primeira pessoa. Sim, Davi, simplesmente o Negan mata o cameraman e a gente não sabe quem foi que morreu. Esse é o principal fator que faz o próximo episódio, o 7x1, ser tão aclamado do jeito que ele é. Porque mesmo sendo cruel com o espectador, fazendo nós fãs esperarmos 6 meses pro próximo episódio, nesse caso, pra próxima temporada, é a forma mais eficiente pra criar o chamado evento. Juntar todo mundo em um só momento pra assistir um único episódio. Tipo, a gente sabia que alguém tinha morrido, mas não quem. Essa técnica, chamada cliffhanger ou chamados ganchos, é algo muito antigo e clichê, mas poderosíssimo, porque ele é extremamente eficaz. E teve muita gente na época que criticou e hateou a série por causa dessa decisão, tanto que o 6x16, um dos melhores episódios da série, tem uma nota baixíssima no IMDb, o principal site de avaliação. Mas vamos parar um pouco pra pensar. Se tivessem mostrado já quem morreu nesse episódio, será que o 7x1 seria tão impactante como foi? Será que ele bateria recordes de audiência como bateu? Será que a gente estaria aqui falando dele agora se esse cliffhanger não tivesse acontecido? Pois é, às vezes tem males, entre aspas, que vem pro bem, e nesse caso, pro melhor episódio de The Walking Dead. Mas é claro que pro episódio mais chocante de toda a TV, não ia depender só desse tal de cliffhanger, né? Ele tem que ter um bom roteiro, uma boa direção, uma boa atuação, ser exclusivamente perfeito. E cara, é isso que ele é, tá? Chegou, rapaziada, chegou de novo o momento de falar desse episódio que me traumatizou por muito tempo, e mesmo não querendo rever aquela cena de novo e de novo, ele é meu queridinho, sabe? Porque ele é o episódio mais chocante da história da TV e de The Walking Dead. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso nesse vídeo, mas é pra deixar claro que o 7x1 é a coisa mais impactante, a coisa mais chocante que eu já vi na vida, porque ele faz de novo aquela coisa que a gente já disse, a quebra da expectativa. A gente já sabia que um personagem ia morrer, e quando acontece em tela, quando Negan escolhe o Abraham, é destruidor. Mas ao mesmo tempo você fica um pouquinho aliviado por não ser aquele personagem que você ama desde o começo da série. O Abraham era um personagem que veio ali na 4ª temporada, então comparado com outros personagens, você fica um pouquinho aliviado sim. Você dá até uma relaxadinha de não ser um Daryl, de não ser um Carl, de não ser uma Maggie, de não ser um Glenn, sabe? E como todos sabem, The Walking Dead é baseado em história e quadrinho, e nas HQs quem morre pro Negan justamente é o Glenn, da mesma forma brutal e com os mesmos diálogos que o Abraham morre. Então quem tava ligado nisso, quem tinha lido as HQs, tava com um baita medo do Glenn morrer. E os diretores, cara, eles sabiam disso e eles usam isso pra brincar com a gente. E depois do Abraham morrer, depois de acontecer toda aquela cena absurda, meio que a expectativa que a gente tinha do Glenn morrer cai por terra. Só que de uma hora pra outra, tudo isso vai por água abaixo. Exatamente, Davi. Até esse momento, tava tudo completamente igual às HQs, exceto pelo personagem morto. Cada cena, cada diálogo, tudo feito igualzinho pra pregar uma peça na gente. Até que vem um fator pra mudar tudo, o soco do Daryl. Simplesmente o Daryl não se aguenta com as provocações do Negan, se levanta e dá um socão nele. E por um instante é tão satisfatório, só que ao mesmo tempo você se liga que ferrou, né? Negan já tinha colocado as regras na mesa, já tinha avisado que se não entrassem no eixo, teria consequências. E em questão de segundos, cara, ele começa a falar e se aproximar do Glenn. Você não espera, ela só vem.
Essa cena é a mais absurda e chocante de toda a série. A gente poderia citar várias cenas de várias séries, mas nenhuma chega perto do quão grotesco, bizarro e assustadora que é essa daqui. O trabalho de maquiagem feito, o gore quase intragável, tudo aqui é no nível mais intenso possível. E depois do choque vem a parte que mais dói, você entender que um dos personagens mais queridos e amados pelo público estava morrendo ali e na sua frente, da forma mais brutal possível. E não bastava, né, cara? Não bastava esse episódio ter 2 mortes brutais, ele tinha que ser muito mais ainda intenso. Simplesmente cada plot desse episódio, seja as cenas das mortes, seja o Rick com a ação nos joguinhos do Negan com os zumbis, seja a cena do Carl que a gente já vai falar, o episódio não deixa você descansar. É acontecimento atrás de acontecimento, é choque atrás de choque. Quando você acha que pode descansar, que dá pra descansar ali no episódio, vem outra cena tensa, outra cena absurda desse vilão absurdo que é o Negan, e que agora, cara, tá obrigando o Rick a arrancar o braço do próprio filho na machadada. E, cara, eu tenho que dar um espacinho aqui pra atuação desse pessoal, né? Principalmente a do Andrew Lincoln, que eu não faço ideia como esse homem nunca ganhou um Emmy na vida, cara. Ele simplesmente quebrando na frente do Negan, chorando feito uma criança. Tipo, você não conseguia imaginar aquele Rick todo confiante, tremendo de medo na frente de alguém, implorando por misericórdia. Cara, como é absurdo cada cena desse episódio, né? E aí vem o fim do episódio pra terminar de destruir a gente, né? O Rick olhando pra poça de sangue do Glenn e cortando pra aquela cena que estão todos juntos, vivos, felizes, o completo oposto do agora, mostrando como tudo deveria ter sido. Cara, simplesmente The Walking Dead te faz quebrar ali naquele momento e consagrar esse episódio como um dos melhores e mais chocantes de toda a TV, pelo amor de Deus. É, Davi, esse episódio com certeza é um ponto fora da curva, sabe? Quem não assistiu e só de ouvir a gente falar, não sabe nem 1% da emoção e do choque que foi vivenciar ele. Principalmente sem qualquer spoiler. Simplesmente ir no seco e tomar essa bomba na cara. Pois é, rapaziada, eu poderia aqui ficar falando por horas sobre cada cena desse episódio e como cada cena é bem feita e perfeita, sabe? E não só desse episódio, de todo esse arco, desde a construção lá no meio da 6ª temporada. Todo esse arco do Negan e a chegada dele é simplesmente feito da melhor forma possível. É a construção perfeita de um vilão. E graças a isso, cara, a gente teve o episódio mais chocante da história da TV. Mas e aí, pra você, tem algum outro momento que é tão chocante, tão bom quanto a morte do Glenn? Bom, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar o vídeo também. Exatamente, Ricardo. A gente também tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos de The Walking Dead, então é só clicar e assistir aí, beleza? Mas então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera! Valeu!